Sejam muito bem-vindos, galerinha do 5º ano, para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é a nossa aula onde exploraremos tirinhas. Já ouviram falar, né, das tirinhas? Das histórias em quadrinhos? É sobre isso o que trataremos hoje. E para me ajudar nessa missão, eu não estou sozinha, muito bem acompanhada pela Kelly. Tudo bem, Kelly? Bem-vinda e sempre abrilhantando as nossas aulas. Então, agora, vamos junto. O título desta aula é Aprendendo com Tirinhas. Então, aqui a nossa palavra-chave da aula são as tirinhas. Nesta aula, analisaremos uma tirinha, suas características e recursos multissemióticos utilizados para complementar a história. Moral dos nossos amigos professores, com as habilidades desta aula e a sugestão para aprofundamento. Para começo de conversa, aqui nós temos uma imagem, então nós vamos começar pensando assim, eu tenho dois amigos conversando, uma amiga sentada a uma cadeira, opa, deixa eu colocar a caneta, uma amiga aqui na primeira cadeira e um segundo amigo sentado na outra cadeira, e eles estão conversando o quê? Você sabe o que é uma tirinha? E o amigo responde. Tirinha é uma história em quadrinhos que é contada em uma sequência de quadros com elementos diversos, linguagem verbal e não verbal, para complementar a mensagem do texto. Essa foi a resposta. Então, já esclarecendo, quando nós falamos em tirinhas, nós falamos das histórias em quadrinhos. E aí eu usei uma palavra diferente, eu vou dar uma saidinha aqui, ó. Qual foi a palavra diferente? No início da aula, eu disse que também nós temos recursos multissemióticos. Mas a resposta do amigo ali, ele não falou nada de recursos multissemióticos. Ele falou elementos da linguagem verbal e não verbal. E agora? Como que a gente pensa nisso? É muito simples, vem cá. Vamos dizer que os recursos multissemióticos estão ligados diretamente à linguagem não verbal e verbal que tem no texto. E o que quer dizer isso? A verbal é da escrita. Muitas tirinhas a gente tem as falas dos personagens, a gente tem às vezes a descrição de cada quadro da cena. Isso é linguagem verbal. E na linguagem não verbal, eu tenho desenhos, eu tenho o tipo de balão que vai indicar a fala ou a ação, as cores. Então, estes são os elementos não verbais. E esse conjunto são os recursos multissemióticos. Por quê? Porque eles aguçam todos os seus sentidos para a sua compreensão dessa história, dessa tirinha, certo? Mas teremos que ver isso na prática, então vamos mais um pouquinho. O texto das tirinhas geralmente apresenta assuntos do cotidiano. A linguagem é coloquial, acompanha ilustrações. Os diálogos são apresentados em balões com formatos específicos e até os sons são representados por onomatopeias. Olha uma palavra nova aí de novo. Aqui eu vou fazer o recorte nas onomatopeias, que se referem a sons. E vou colocar um exemplo. Atenção nas imagens. Eu tenho a primeira imagem, balões. E quando eu disse que são balões diversos, nessa imagem 1, eu tenho vários modelos de balões. E a gente não escolhe aleatoriamente. Eu tenho os balões comuns, que são esses redondinhos com o biquinho, que é uma fala comum. Eu tenho aqui do lado algo que parece uma nuvem com bolinhas. Essas bolinhas aqui, ó, elas indicam pensamento. Aqui ao lado eu tenho um balão todo estriadinho que não tem a ponta, não tem ponta nenhuma. Então eu posso ali colocar um som.
Mas pro som, como que eu vou pôr um som aqui? Eu vou usar uma onomatopeia, uma palavra que pode representar um som. Eu posso colocar assim, ó. Colocar assim, ó. Como se fosse lembrando esse som. Aqui eu tenho um outro balão de fala, que eu posso usar para histórias ou tirinhas ou falas mais sérias. E tem os demais todos aqui, cada um com funções diferentes. E eu falei das onomatopeias, ao lado nós temos dois exemplos. O primeiro, essa imagem 2, nós temos um zap. Representa um som. Então eu posso dizer que é um zap de uma velocidade ou de alguma coisa que aconteceu, depende do contexto da história, que é o meu som. E percebam que o balão, ele é estriado, ó. Exatamente como eu fiz aquele do meu Isso aqui ajuda. É para chamar a atenção esse balão. Isso é bem legal. E o último balão é o mais conhecido, aliás. É uma onomatopeia, também num balão estriado. Está escrito BUM! Ou porque explodiu uma bomba, ou porque foi um barulho muito forte. A gente geralmente representa assim. BUM! Vocês já devem ter visto outras, então nós vamos entrar já já nesses detalhes. Elementos da tirinha. Titia e Tuca em lição de casa ou brincadeira? E aí nós temos a história. Para que fazer lição de casa se eu faço na escola? O garoto pergunta. E a titia responde. Para você não esquecer o que aprendeu na escola. Tia, mas eu tenho boa memória, não vou esquecer a lição. Deixa de desculpas, Tuca. Vai logo fazer sua lição. Depois você brinca. E o menininho sai, puf. Eu só queria adiantar a brincadeira. Essa foi o nosso fechamento da história. Quais os elementos que nós temos aí? Eu coloquei esses quadrinhos com setas para nós identificarmos. Então eu tenho na nossa história aqui, ó, todos esses balões. Deixa eu limpar a lousa, marcar aos poucos, tá certo? Todos esses balões aqui, ó, onde estão sendo indicados com a seta, é o diálogo que acontece entre a titia e o Tuca. Então, eles são balões de fala. Balões de fala. Depois, lá no final, no nosso último quadrinho, eu tenho um balão em formato diferente. Esse aqui, ó. Esse balão, ele é uma nuvem com bolinhas aqui, ó. Né? Que eu vou até continuar mais pertinho do nosso Tuca. Ele é o que nós chamamos de balão de pensamento. Eu vou colocar só pensamento. Um balão de pensamento. Só que eu destaquei uma coisinha diferente aqui no início da fala dele. Vocês acham que ele falou isso, ou não foi tipo, buf? Ou ele resmungou, ele ficou bravo no pensamento dele? Isso aqui está representando um som. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de onomatopeia. Que é o som representado do buf. Vixe! Essa é a ideia. E lá embaixo eu tenho o último espaço onde as setas apontam para cada um dos quadros. Ó, 1, 2, 3, 4. Já é chamada em história em quadrinhos porque a história é contada a sequência em quadros. Isso quer dizer que esses quadros representam as cenas, os trechos da história. Certo? Que vão dar a sequência para a gente poder compreender. Então, estes são os elementos que compõem a tirinha. Elementos multissemióticos e as tirinhas. Todos os elementos gráficos usados na tirinha
são recursos multissemióticos, como eu falei, e nós vimos alguns, pois envolvem o uso de diferentes linguagens, verbal, não verbal, ou seja, a mistura de elementos visuais aos escritos, às vezes apresentando apenas ilustrações. É a característica mais marcante destas histórias. E aí nós temos um exemplo exatamente aqui, onde nós praticamente não temos um texto, é observável. Eu vou descrever as cenas. Então vamos fazer o seguinte, ó, para a gente tentar entender. Primeiro quadro. Nós temos, eu vou julgar que é uma família, nós temos um pai lavando uma louça e a filha que está ao lado dele, observando ou ajudando. No quadro 2, eu tenho uma mãe com essa filhinha e o filhinho de mãos dadas, né? Vamos pensar assim, os irmãos. Na terceira imagem, eu tenho esse pai levando à mesa uma refeição para os filhos. Descendo a nossa imagem, no quarto quadradinho, eu tenho uma mãe com os mesmos filhinhos e eles estão vendo alguma coisa num computador. Na imagem 5, eu tenho o pai brincando com as crianças, os seus filhos, e inclusive, né, levantando o menininho com os pés e a menininha dando gargalhadas. E aí no final, no sexto, tem uma pergunta da menina. Ela diz assim: qual deles é o seu super-herói favorito? Olha que legal, tem até uma informação implícita aqui. Super-herói? O que será que ela está se referindo como super-herói? A mãe? Ao pai? Ela está perguntando por irmão. Então, nós temos aí uma boa provocação do que eles têm a ideia de ser um super-herói. Isso é bem legal, hein? Ó, essa foi a nossa tirinha. E isso implica no quê? Você reparou que os elementos multissemióticos aqui foram que contaram a história, através das imagens. Então, as imagens foram contando a história. Mesmo que eu fiz a descrição, ou se você pegar sozinho para ver, você consegue acompanhar a história. E aí te dá várias ideias quando ela faz essa pergunta ao irmãozinho ao final dessa tirinha. Então, eu tenho apenas um balão de fala. E continua sendo tirinha, continua sendo compreensível, porque nós temos os recursos multissemióticos, certo? Então, mais um pouquinho. Aqui, eu deixei por escrito as características das tirinhas para que vocês revejam. Os temas, geralmente assuntos do cotidiano, a pontuação, geralmente são os pontos de finalização de frase. A linguagem coloquial é aquela que nós usamos no dia a dia. Eu posso falar tá, legal, bom. Os elementos verbais representados em balões, a linguagem escrita. Os elementos não verbais, que são todos os desenhos, recursos multissemióticos. E o assunto do cotidiano é a estratégia. E aí vocês têm a análise como sugestão, o mural da galerinha para vocês realizarem essa tarefa, o que aprendemos, e a nossa fichinha de avaliação, que é a sua avaliação, opinião sobre a nossa aula. Então, eu espero vocês até a próxima aula. Obrigada até aqui e até lá. Tchau, tchau.